A graça e a paz do Senhor a todos do Bíblia, Livros e Café. Hoje é segunda-feira, 16 de setembro de 2024. Quero reagir a um vídeo postado pelo professor Carlos Nogueira no dia de ontem, domingo, dia 15 de setembro de 2024, em que ele vai comentar a teoria dos 4 discursos de Aristóteles do professor Olavo de Carvalho. Então, teoria essa que está baseada neste livro aqui, Aristóteles em Nova Perspectiva, Introdução à Teoria dos 4 Discursos. Né? Então, tudo que eu vou falar aqui, estou citando de memória, né? Li esse livro aqui há mais de 10 anos atrás, em PDF, e comprei este exemplar aqui há mais de um ano, mas nunca abri este livro na minha vida. Né? Comprei num sebo, está usado, nunca abri. Né? Então, vi o professor Carlos Nogueira comentando os vídeos a teoria do Olavo, e eu disse, não vai dar tempo eu estudar tudo, não vai dar tempo eu preparar um estudo, me organizar, então eu vou citar tudo de memória, do que eu li há mais de 10 anos atrás, e no que eu fui estudando aí no decorrer do tempo e parei de estudar. Então, se eu falhar em alguma coisa, é por falha da memória, então vocês me perdoem. Mas o que seriam os 4 discursos de Aristóteles, né? E a gente vai ver se o professor Carlos Nogueira realmente está correto nos seus comentários, se ele errou, né? Ou no que ele está certo e no que ele falhou. Né? A teoria dos 4 discursos de Aristóteles é o seguinte: o professor Olavo de Carvalho, ele divide o discurso humano, né, digamos assim, em 4 níveis de credibilidade. Né? Então tem o discurso poético, o discurso retórico, o discurso dialético e o quarto é o discurso lógico-analítico. Então, o que seriam esses 4 discursos? Cada um tem um nível de credibilidade. Né? Então, a credibilidade vai aumentando à medida que vamos subindo nesses discursos. Né? E esses discursos, eles não são totalmente separados entre si. Né? Às vezes eles se entremeiam e às vezes se misturam, e um texto às vezes está repleto de texto de discurso retórico, de discurso poético e discurso dialético, discurso retórico, lógico-analítico. Às vezes eles se misturam ali e você tem que ter a perspicácia e a experiência para poder discernir ali o que é cada elemento dos 4 discursos ali, né? Ele fala até em alguns diálogos de Platão, né? Tá tendo um discurso dialético ali, a negra tá dialogando, tentando analisar uma questão, e Platão lança ali um mito, porque não sabia responder a questão, ele lança ali um mito para tentar explicar. Então, às vezes, no mesmo livro, você recorre ao auxílio, né, de vários níveis dessas credibilidades do discurso. Então, primeiro, discurso poético, né, que é o mais geral possível, é o mais abrangente, né, porém é o que tem, é o mais rico, né, o mais, em quantidade numérica, é o maior, porém é o de menor credibilidade. Né? O discurso poético trata do possível. Né? Então, o discurso poético é todas as histórias, a mitologia grega, as peças de Shakespeare, tudo que é literatura de ficção, trata do possível. Né? Narrativas que, mesmo sendo mitologia, mesmo sendo conto de fadas, né? Lobo Mau, Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, né? Branca de Neve e a bruxa, né? Que recebeu uma maçã envenenada. Aí você já ensina para as crianças que não pode receber doce de estranhos, né? Lobo Mau, Chapeuzinho Vermelho, pode ser um estuprador. Então, são histórias que são contadas, contos de fadas, mas que elas retratam coisas possíveis, né? São contadas de forma
para criança, ou para jovens, adolescente, ou mesmo para adulto, de uma forma alegórica ou simbólica, para você tirar ali diversos ensinamentos da possibilidade do mundo real, né? Então é um discurso do possível, né? Diversas possibilidades de vida, né? Muitas vezes eu vivi pouco, né? Não tive muita experiência de vida, mas tenho uma grande cultura literária. Então meu imaginário está bastante rico com todas essas histórias e todas essas possibilidades, né? Então, discurso poético trata sobre o possível. Mas nós não podemos parar apenas no discurso possível, né? Existem outros níveis de credibilidade. Então, o segundo nível de credibilidade é o discurso retórico. Então, quando você já tem uma gama imensa de coisas possíveis lá, enriquecida pelo discurso poético, então você tem que saber quais são aquelas histórias que são mais verossímeis, aquelas que mais parecem ser verdadeiras, né? Então você discerne ali as que parecem verdadeiras, que são mais convincentes, e aquelas que parecem mais mentirosas, né? Parecem mais estranhas, a história do Checó, por exemplo, né? Então, esse é o segundo nível de credibilidade, o verossímil, aquele que parece verdade. Então, muitas vezes, nesse discurso, tem que parecer verdade. Pode ser verdade, mas pode não ser verdade. Mas o importante é que pareça verdade aqui, né? Então, esse é o discurso retórico. O que é que acontece? Então, muitas vezes, existe, como a gente vai ver alguns exemplos daqui a pouco, as pessoas vão treinando a arte de argumentar e muitas vezes coisas contraditórias entre si e até contrária parecem verdade. O cara diz A, só que explica de uma forma convincente. Opa, isso parece verdade. E o outro diz não A. Eu digo, isso também está parecendo verdade. Então, como é que eu resolvo isso? As duas coisas parecem verdade, então eu fico com um problema na minha mão. Então, você tem que partir para o terceiro nível de credibilidade do discurso. Os 4 discursos de Aristóteles tratam de credibilidade. Então, se existe muitos discursos verossímeis, contraditórios entre si, agora eu quero saber qual é o mais provável. Aí você entra no discurso dialético, terceira fase do discurso, trata da probabilidade, qual é o mais provável de ser verdadeiro, né? Surge aquela disputa dialética. O cara fala A, outro fala não A, e outro fala B, outro fala não B. Vamos ver qual é o grau de probabilidade de cada um, qual é o mais provável de ser verdadeiro, né? E quando você já está bem exercitado, né, na probabilidade, você ainda quer elevar mais esse grau de credibilidade para a certeza absoluta, né? Ou certeza apodíctica. Aí você entra no quarto discurso de Aristóteles, que é o lógico-analítico, né? Que é da certeza apodíctica. Então, esse último grau de credibilidade é raro, são poucas coisas que a gente tem certeza absoluta, né? Por exemplo, eu sei que 2 mais 3 são 5, eu tenho certeza absoluta que 2 mais 3 são 5, tenho certeza absoluta que o quadrado tem 4 lados, tenho certeza absoluta que em um círculo a distância entre o centro do círculo e o seu perímetro, né, é igual em qualquer direção do plano que eu tomar, né? O raio, traduzindo o raio de um círculo é constante. Sei que o triângulo tem 3 lados, né? Eu tenho certeza absoluta disso. Mas a minha certeza são em poucas coisas, né? Por exemplo, nesse caso aqui eu falei de coisas abstratas. Mas, por exemplo, um silogismo, né? Que é um raciocínio lógico. Ali eu também posso ter um grau de certeza apodíctica, né? Certeza indestrutível, certeza absoluta. Por exemplo, no silogismo. Todos os homens são mortais. Sócrates é homem. Conclusão, Sócrates é mortal. Então eu sei que se as duas premissas
anteriores, se elas forem verdadeiras, a conclusão tem que ser necessariamente verdadeira, né? Todos os homens são mortais. É verdadeiro? É. Sócrates é homem? É verdadeira? É. Então, necessariamente, a conclusão Sócrates é mortal tem que ser verdadeira. Mas agora, se eu disser, por exemplo, Lucifero aqui, o Lucifero, nosso bonequinho aqui, nosso mascote, todos os homens são mortais, verdadeiro. Lucifero é homem, portanto, Lucifero é mortal. Então não vai funcionar porque a segunda premissa falha. Lucifero não é homem, né? É um bonequinho aqui de pelúcia, né? Então, o silogismo falha se as premissas falharem, mas se as premissas forem verdadeiras, necessariamente será verdadeiro em uma certeza apodíctica, né? Então, esses são os 4 níveis de credibilidade. Então, a teoria dos 4 discursos de Aristóteles aqui, está tratando sobre o discurso humano, está tratando sobre uma metodologia das ciências, do ensino, da educação. Não. Um discurso humano? Espera lá. Vamos ver. É um discurso humano, mas ele não está tratando do discurso humano em si, mas do nível de credibilidade dos discursos humanos. Poético possível, retórico verossímil, dialético provável e o lógico-analítico, certeza apodíctica. Então, quanto mais, como se fosse uma pirâmide, né? O conhecimento lá do poético é bastante grande, né? Extenso. Aí quando você vai pro retórico já diminui um pouco, dialético diminui um pouco, e o lógico-analítico, que é da certeza absoluta, já é uma coisinha de nada lá no topo da pirâmide, né? Pouca coisa que a gente pode conhecer com certeza absoluta. Então agora vamos reagir ao vídeo do nosso querido professor Carlos Nogueira, né? Já adiantando, né, que assim como eu acredito que o professor Carlos Nogueira comentou esse vídeo também de memória, né? Porque eu vi a primeira parte do vídeo, ele vai tratar sobre o trívio, quadrívio, as artes liberais, e ele vai tentar reformular como seria isso atualmente, né, se a cristandade fosse restabelecida. E ele usa muito da teoria do Olavo, né, sem saber, né, não sei se ele sabe. Assim, eu acredito que ele estudou isso há muito tempo, só que ele não retornou lá para conferir, para revisar, né, e ele utiliza alguma daquelas coisas, né. Quem estudou a teoria dos 4 discursos percebe um pouco da teoria dos 4 discursos na fala do professor Carlos Nogueira. Só que, na hora que ele vai falar da teoria dos 4 discursos, eita, cara, ele comete alguns erros aí, né? Que a gente vai ver aqui e a gente vai tentar corrigir. A gente vai comentar, né? Quem sou eu para corrigir o professor Carlos Nogueira? Lembrando que eu sou admirador enorme do professor Olavo de Carvalho e do professor Carlos Nogueira, né? Aprendi muita coisa com esses dois homens, são homens de uma cultura formidável, né? O Olavo já faleceu, mas quando era vivo era de uma cultura formidável, e o professor Carlos Nogueira igualmente, mas o professor Carlos Nogueira erra em não ter revisado a teoria dos 4 discursos de Aristóteles do Olavo para comentar, assim como eu estou fazendo, né? Também estou apelando para a memória, mas eu acho que a minha memória está mais viva do que a memória do professor Carlos Nogueira. Então, vejamos o vídeo aí. Com isso, termina a primeira parte deste vídeo. Mas há a segunda parte em que eu falo dos 4 discursos. Os 4 discursos são uma teoria, a teoria dos 4 discursos era uma teoria de Olavo de Carvalho. No livro em que trata dessa teoria, ele diz que há 4 discursos. Primeiro, o mito poético. Segundo, o retórico. Terceiro, o dialético ou tópico. E quarto, a lógica. Padece gravemente 2 defeitos este sistema de Olavo de Carvalho. Vejam, sua preocupação, sejamos justos, não é a preocupação do trívio, do sextívio, ou do quadrívio, ou daquilo que eu digo que o substitui,
é... Aliás, diga-se que trivium, o sextivium, e esta substituição do quadrivium dou inteiramente durante 5 anos na escola tomista. Mas voltando ao Olavo de Carvalho, ele padece 2 graves defeitos. Por quê? Ele não quer propor um método de educação, ele quer tratar teoricamente o discurso humano, tá? E o divide em 4 partes. Então, o professor Carlos Nogueira é bastante feliz quando ele diz que o professor Olavo, com a teoria dos 4 discursos, não quer propor um método de educação, né, com foram trívio, quadrívio, as artes liberais, e o que o professor Carlos Nogueira está tentando ali reorganizar para o que seria nos dias de hoje, né? Que ele serviu para a Idade Média, mas no dia de hoje como é que seria, né? Ele disse, não, o Olavo não está querendo fazer isso, né? Não é um método de educação, né? Ele está tratando do discurso humano. Só que o professor Carlos Nogueira esquece uma coisa importantíssima. A teoria dos 4 discursos não trata sobre o discurso humano em si, mas os níveis de credibilidade do discurso humano. Né? Não é o discurso humano, são níveis de credibilidade. E o professor Carlos Nogueira confunde isso aí, como a gente vai ver. A primeira falha é que deveriam ser, antes de mais nada, 5. Tá? Acompanhando a sua mesma classificação, mito poética, retórica, dialética, lógica e ciência. O que é óbvio. Ou seja, é o discurso que vai da física de Aristóteles à metafísica. Tá? Ele não se confunde com a lógica, senão que a lógica é propedêutica a ele. Esse é o primeiro defeito. Então vamos lá, o professor Carlos Nogueira diz que os 4 discursos de Aristóteles não deveriam ser 4 discursos, deveriam ser 5. Né? Por quê? Deveria ser o poético, retórico, dialético, lógico, analítico e o 5º, a ciência, né? Em que estariam presentes aí a física e a metafísica. O professor Carlos Nogueira está confundindo as coisas, cara. Ele não parou para revisar o que é a teoria dos 4 discursos e do que trata a teoria dos 4 discursos. Né? Ele está pensando que a teoria dos 4 discursos trata do discurso em si, mas não é isso, professor Carlos Nogueira. Se um dia o professor Carlos Nogueira ver esse vídeo, né, que ele responda aí a minha colocação. Não faz sentido falar num 5º discurso chamado ciência, né? Como a gente vai ver daqui a pouco, né? A ciência, o discurso científico, né, se enquadra ali na dialética e na lógica. Né? O professor Carlos Nogueira disse que não. Né? Cara, pois, professor Carlos Nogueira, eu quero que você me responda. A teoria dos 4 discursos de Aristóteles, o professor Olavo fala dos níveis de credibilidade. Né? O possível, o verossímil, o provável e a certeza absoluta, certeza apodíctica. Esse 5º discurso, qual é o nível de credibilidade dele? Qual seria o nível de credibilidade superior ao da certeza absoluta, da certeza apodíctica? Aí da física e da metafísica aí no 5º discurso chamado ciência. Eu queria que você me respondesse aí, porque eu não sei onde é que se encaixaria esse 5º discurso, de acordo com a sua colocação aí, professor. Eu acho que o senhor precisaria revisar isso aí que você falou. Né? Não trata do discurso em si, teoria dos 4 discursos, mas dos níveis de credibilidade. Por que 4 discursos? Por que o Olavo? Será que foi uma escolha qualquer do Olavo? Né? A obra de Aristóteles é tão vasta, por que ele, em vez de 4, não seriam 5, não seriam 3? Né? Por que ele não botou a lógica e a analítica e a dialética, tudo num discurso só? Que é mais ou menos um método científico, é isso? Porque ele dividiu em 4. Né? Lembrando que eu não quis recorrer, eu nunca abri esse livro na minha vida. Eu só li em PDF há mais de 10 anos atrás. Mas o Olavo, ele disse que encontrou em 2 pensadores, né? Foi o único local que ele encontrou,
eles dando a sugestão, a citação, em que esses 4 autores dividiam os discursos de Aristóteles em 4. Não lembro o nome dos pensadores, né? Não sei se era Avicena, não sei se era Santo Tomás de Aquino, não sei. Eu resolvi não pesquisar para não me influenciar. Eu quis fazer tudo de memória nesse vídeo. E ele disse que, analisando esses 2 pensadores, eles não discorreram sobre esses 4 discursos, né? Mas, por quê? Ele disse, talvez na época fosse evidente para todo mundo que toda a obra de Aristóteles se dividia nesses 4 discursos. Então era tão evidente que esses pensadores que citaram não precisariam explicar, né? Então o Olavo foi escavar isso aí, pesquisar, e ele formulou ou descobriu, que ele disse que já estava implícita, não estava explícita na obra de Aristóteles, mas estava implícita, né? Escavando, ele descobriu que existiam esses 4 discursos, esses 4 níveis de credibilidade. Nem mais, nem menos, nem 3, nem 5, mais 4. Então, onde é que entra o discurso chamado ciência, o discurso científico, nesse nível de credibilidade? Qual é a credibilidade maior do que a certeza absoluta, professor Carlos Nogueira? Me explique aí. Porque eu não entendi. E o segundo é gravíssimo. É hiper grave. No discurso que ele intitula Mito Poético, e que Aristóteles nunca chamou tal, ele diz que esta divisão é aristotélica, mas Aristóteles jamais a deu, mito poética, jamais, porque Aristóteles distinguia perfeitamente, por um lado, a poética, do outro, a mitologia. Tá? A mitologia era uma pré-ciência, era uma pré-teologia para Aristóteles. Tá? Ele jamais fazia isso. Mas o principal problema do mito poético é que Olavo de Carvalho incluía nela, neste discurso, mito poético, a religião. Eu estava numa aula sua, no ano 2000, salvo engano, na antiga faculdade da cidade, na Lagoa, no Rio de Janeiro, e ele explicou sua teoria dos 4 discursos nesta aula. Eu lembro-me que lhe perguntei onde entra a religião no mito poético. Ele hesitou por um instante e disse que sim. Ainda os que não acreditam no meu testemunho, procurem em sua vasta obra, vasta mais ou menos, porque a maioria da sua vasta obra é de disputa com os comunistas, reduz-se a isso. Mas procure-se em sua obra qualquer negativa disto que eu estou dizendo, ou qualquer coisa que negue o que eu estou dizendo. Eu já vou dizer como considero essas coisas. Mas incluir a religião no mito poético, que já está errado aristotelicamente, porque a mitologia, como eu disse, é uma pré-ciência, uma pré-teologia e não poética. Confundir mito com poética, mitologia com poética é um grave erro, mas muito maior é confundir religião, sobretudo a verdadeira, com o poético. Qual é a diferença? É que o poético é discurso do homem, enquanto a religião é discurso e palavra de Deus. Incluir, pois, a escritura no discurso poético é pelo menos próximo ao sacrílego. Então o professor Carlos Nogueira fala do segundo erro, né, que ele atribui à teoria dos 4 discursos de Aristóteles, né? Vamos ver se o professor Carlos Nogueira realmente vai acertar dessa vez, que eu acredito que na primeira objeção ele não acertou, né? Que ele colocou um discurso a mais, discurso científico. Onde é que se encaixa o discurso científico aí, no grau de credibilidade? O que é que você pode ter maior do que a certeza absoluta? Para mim não faz sentido ter uma coisa maior do que a certeza absoluta, né?
Então o Olavo está falando de uma coisa e o professor Carlos Nogueira está falando de outra coisa completamente diferente, né? Tá usando o mesmo nome, as mesmas palavras, né? É igual o cara, não, eu comi uma manga. Aí o Olavo está falando, eu comi uma manga. Aí o professor Carlos Nogueira está pensando que não é a fruta, não é a manga da camisa. Como é que pode o cara comer a manga da camisa, cara? Isso aí não faz sentido. Então, é isso aí, homonímia sutil, né? Como diz o Schopenhauer na sua dialética erística. Então, ele atribui o erro do professor Olavo de Carvalho, né? Diz que o professor Olavo de Carvalho confunde mito e mitologia com poética. E um erro maior ainda é confundir religião, sobretudo a verdadeira, né? Religião católica, com a poética. Isso é um erro gravíssimo, né? E ele conta sobre uma aula que estava assistindo do professor Olavo, em que ele perguntou, né? Onde é que se encaixa a religião aí? Sua teoria dos 4 discursos. Esse Olavo hesitou. Ele disse, se encaixa no mito poético? Aí o Olavo ficou pensativo e disse, se encaixa no mito poético, né? No poético. Aí, eita, poxa, aí ele lança essas objeções aí. Professor Carlos Nogueira, a religião se encaixa nos 4 discursos, né? Então, os 4 discursos estão mesclados ali. O Olavo está falando não da natureza em si do discurso, mas do nível de credibilidade, né? Os discursos da mitologia ou da religião grega, né, eles eram poéticos, né? A Teogonia, né, o Ilíada, a Odisseia, ali que tem falando sobre os deuses, e todas as outras as obras, né, elas são poéticas, porque elas tratam do possível, né? Mesmo que aqueles mitos não sejam 100% verdadeiros, né, mas eles têm alguma coisa importante para nos ensinar, né? Por exemplo, o mito de Cassandra, né? Prometeu e Epimeteu. Rapaz, ali você tira uma riqueza de conhecimento, né? O Hércules, né? E a sua redenção. Cara, ali tem muita coisa para nos ensinar, né? Apesar de não ser verdadeira, mas você traz ensinamentos para a sua vida, né? Os contos de fada, como diz o C.S. Lewis. Então, todos esses discursos tratam do possível. Então, é o discurso poético. E onde é que entra a religião nisso aí? A religião, sobretudo a verdadeira religião cristã, né? Então, primeiro de tudo, a religião cristã surgiu com um mito, meu filho. Quando nosso Senhor Jesus Cristo enviou os discípulos, ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as nações. O que é pregar o evangelho? É contar uma história. Que era a história da redenção da humanidade. Então, você imagina os apóstolos, né, lá pregando o evangelho, estão contando a história. Paulo contando a história de nosso Jesus Cristo para os gentios, né? Vou contar aqui sobre a crucificação, a ressurreição. Né? Ele está contando uma história. Qual é a credibilidade dessa história? Qual é o nível de credibilidade? Então, ali está no possível. Então, o primeiro nível de credibilidade é o evangelho. É o nível poético. Ah, não, como é que eu posso dizer que a escritura sagrada se encontra no poético? O poético é discurso dos homens. As escrituras é o discurso da palavra de Deus. Sim, meu filho, você está falando da natureza do discurso. Da natureza. Mas a teoria dos 4 discursos não trata da natureza do discurso. Trata do grau de credibilidade. Então, é por isso que ocorreu a existência dos milagres. Então, você conta uma história aparentemente maluca de um cara que era rei dos judeus e veio pobre, sofreu, foi crucificado, flagelado, morreu, foi enterrado, ressuscitou, passou 40 dias aqui na terra, depois subiu aos céus. E você quer que as pessoas acreditem? Então, é discurso de Deus, Mas qual é o nível de credibilidade para as pessoas? Então, é discurso de Deus, o Evangelho é um discurso divino, da palavra de Deus, em si, a natureza dele é essa, mas o grau de credibilidade é o poético, é uma história. Então, por isso que vem acompanhado de milagres, que é para as pessoas acreditarem. Qual era a diferença da história de Jesus para a mitologia grega, para a mitologia romana, para outro tipo de religiões vigentes na época, o gnosticismo.
Então, era mais um discurso possível, era mais um discurso poético em nível de credibilidade. Então, por isso que tinha que vir os milagres para poder confirmar aquilo que os apóstolos estavam falando. Um exemplo bastante interessante disso, né, é o exemplo que eu ouvi falar, né, essa história, também não sei se é verdadeira, da conversão do C.S. Lewis, em que ele era ateu, então acreditava que a história do nosso Jesus Cristo, né, era um mito. Não, isso aí é um mito, né, então eu não acredito porque é mito, ou seja, o discurso poético. E o Tolkien, né, o escritor dos Seus Anéis, amigo dele, disse, não, você está certo, a história do nosso Jesus Cristo é um mito. Porém, é um mito verdadeiro. Aí a ficha do C.S. Lewis caiu, ele se converteu ao cristianismo, né? Foi a chave virou aí nessa descoberta dele de que era um mito verdadeiro. Então, no discurso, no nível de credibilidade, o evangelho encontra-se no discurso poético. Agora, com o tempo, a religião cristã foi evoluindo. Então, você imagina, na pregação do evangelho, então começam muitas pessoas a se converter para o cristianismo, os pagãos, cada um com sua história, com suas crenças, se convertem ao cristianismo e tentam ali enquadrar aquele mito que eles receberam, o que era a pregação do evangelho, às suas culturas. Então aí começa cada um a tentar querer explicar o evangelho à sua própria luz. Né? Então começam a surgir as heresias, o discurso retórico começa a surgir. Então os caras começam a dizer que existe duas substâncias, Deus e o mal, aí surge o maniqueísmo. Né? Outros diz que Jesus realmente não veio em carne, na verdade era um fantasma, era uma aparência de corpo. Então surge o Ário dizendo que Jesus não é Deus, é uma criação de Deus. Então, e todos esses caras com uma lábia muito grande, né? O Fausto, né, o grande maniqueu ali da época de Santo Agostinho. Então, os caras eram de uma oratória, de um convencimento, de uma sofisticação no discurso muito grande. E cada um dizia uma coisa diferente e começava aquela confusão. Então, vários discursos verossímeis, convincentes, começam a surgir, né, discursos retóricos, para explicar o discurso poético aqui, né? Que era a pregação do evangelho. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que ver quais desses discursos são os mais prováveis. Aí Santo Agostinho começa a refutar as heresias, né? Aí você entra aí no discurso dialético. Que é qual desses diferentes discursos é o mais provável. E aí finaliza na certeza apodíctica, quando tem toda essa discussão, a igreja bate o martelo e estabiliza aquilo em um dogma. Então, um dogma já é o discurso apodíctico, em que, decorre toda aquela discussão dialética, a igreja coloca em pequenas sentenças aquilo que é certo e aquilo que é errado. Ela aprova o certo e condena o errado. Com certeza absoluta, infalível. Então, esse é o grau de certeza apodíctico. Então, a religião está em qual discurso? Em todos. Mas começou com o discurso poético. A pregação do evangelho é o discurso poético, meu filho, em grau de credibilidade. Né? De acordo com a teoria dos 4 discursos aqui. Né? Agora o professor Carlos Nogueira fala as coisas de memória, aí acaba escorregando e falando daquilo que ele não lembra o que é. Que você vê no vídeo que ele conhece a teoria dos 4 discursos e até usa. Você diz, o cara tá sabendo o que tá falando, mas depois, quando ele vai tentar explicar, ele erra. Porque tem que voltar para revisar, professor Carlos Nogueira. Né? Portanto, repito, há 5 discursos. Há o discurso poético, ou da arte do belo, retórico,
dialético, lógico e científico. São 5 discursos. E de modo algum a escritura sagrada pode incluir-se no discurso mito-poético. O poético é discurso de artistas humanos, enquanto a escritura é discurso e palavra de Deus. Então é isso aí, pessoal. Então a gente finaliza mostrando que o professor Carlos Nogueira errou tanto na primeira objeção quanto na segunda, né? Primeira objeção, 5 discursos. Discurso científico, onde é que se enquadra? Nada é mais crível, nada tem maior credibilidade do que a certeza absoluta. Então esse 5º discurso não faz sentido. E ele confunde aí a natureza de discurso com o grau de credibilidade do discurso aí na segunda objeção, né? Que o Olavo confunde mito com a poética e religião com a poética. Isso não faz sentido. O Olavo está falando de grau de credibilidade, né? A religião verdadeira não pode ser poética. Como não, cara? Em grau de credibilidade, é lógico que pode, como é, né? A pregação do evangelho é poética, né? É como usado até no exemplo aí do C.S. Lewis e do Tolkien. Então é isso aí, pessoal. Forte abraço. Espero que tenham deixado claro. E lembrando, citei tudo de memória. Jamais abri este livro na minha vida. O li há mais de 10 anos em PDF. Comprei há mais de 1 ano e não li. Então tudo de memória aqui. Um dia, quem sabe, eu posso fazer um estudo aqui sobre esse livro, que para mim é maravilhoso. Né? Na época que eu li, achei fantástico esse livro, né? Foi o livro que me levou a ler as obras de Aristóteles. Foi esse livro aqui. Fantástico. Forte abraço a todos e até mais.